Bom, estou aqui numa trincheira, porque eu estou com um vizinho aí que já tem uma obra, já vai fazer uns 3 meses. O cara meteu agora um. Inclusive, minha mulher arquiteta, ela falou que tem lugares em obras que não permitem que ele use aquele tipo de aparelho. Vocês estão ouvindo, né? Estou longíssimo da obra, ainda está balançando. Então, estou aqui no celular, que eu estou aqui na leitura do nosso livro aqui, ó, Uma Breve História da Humanidade, Sapiens, do Harari. E estamos aqui na página 153 e eu estou fazendo uma discussão desse livro da seguinte maneira. Qual é a grande questão? E eu fiz um vídeo, esse é o 15º vídeo, o 14º eu fiz uma discussão sobre culturismo. O que eu chamei de culturismo? Culturismo é quando você tenta explicações para a sociedade, todas baseadas na cultura. E o nosso amigo aqui, ele é culturista, porque ele vai dizer assim: a divisão entre homens e mulheres é produto da imaginação. Então, quando a pessoa diz que é produto da imaginação, que a sociedade vive, né, determinadas decisões da sociedade são produtos da imaginação, você está dizendo, na verdade, você está trabalhando em cima do culturismo, que é a ideia de que você pode, através da cultura, explicar as coisas e modificar as coisas. Obviamente que eu acho que ele tem uma coisa que ele tem razão, que é a seguinte: você tem um problema que é um problema cultural, que as pessoas procuram soluções morais, né? E aí então o que acontece? O cara, a mulher é isso ou aquilo na sociedade, ou o homossexualismo não é natural, ou qualquer outra explicação, e aí a pessoa coloca aquilo como a questão moral vira uma questão natural, né? Então você procura justificar determinadas coisas que acontecem na sociedade do ponto de vista moral, e aí você faz uma interpretação biológica de algumas coisas que poderiam ter alguma explicação biológica através da moral. Então vira uma cultura moralizada, você então tem um culturismo moral, né? Então, como é que a gente sai dessa questão do culturismo amoral, ou seja, que não tem, que é a posição dele assim, o culturismo, tudo é inventado, tudo é inventado. Então aí você tem aí uma coisa que você foge da moral, né? É o culturismo moral, é amoral, em que você não tem nenhuma moral nessa questão do culturismo, tudo é inventado. Depois você tem um culturismo moral. Que aquilo ali, a biologia define que duas pessoas do mesmo sexo não podem transar, porque não nasceram para isso. E a partir daí se justifica que a homossexualidade não é natural. Ele fala dessa questão nesse período, porque ele, inclusive, depois eu fui ver no Wikipedia, ele é homossexual, então ele está trazendo essa questão, que é a questão dele, que eu acho que está dentro ali da abordagem, né, de umas preocupações dele, apesar de que eu acho que é aquela coisa que eu digo que às vezes você vai tocar em determinados assuntos de maneira superficial num determinado livro, né, que eu acho que poderia ser em outra questão. Então ele entra nessa discussão, tudo bem, eu acho uma maneira superficial, etc. tal, numa discussão que eu acho que poderia ser até um apêndice, não dentro do próprio livro, né? Tudo bem. Então tá legal. Então quais são as três abordagens? Você tem o culturismo moral, você tem o culturismo amoral, em que você procura fugir da moral, que procura, e existe o questionamento do culturismo, que é a ideia da ciência, de você colocar outras forças que afetam a cultura, que eu tenho tentado desenvolver, que é a questão da biologia, que é a questão da tecnologia, que é a questão, no caso da biologia, que é a questão da demografia, e no topo lá a questão da ecologia, né? E obviamente o legado cultural vai fazer com que determinadas coisas se expliquem, né, como a continuação de determinado tipo de discussão. Então, para a gente fugir dessa sinuca de bico,
a gente tem que entender que determinadas limitações biológicas precisam ser compreendidas. E acho que aí tem um papel muito forte da economia, né? Que eu acho que quando a gente vai trabalhar num ser humano, digamos assim, em que esse lado biológico influencia na cultura, e quem tenta entender isso é a economia. A economia vai tentar entender isso por quê? Porque a economia ela é o estudo da abundância e da escassez, e a economia vai ver a gente como um ser animal que precisa, que tem uma demanda, né? É um ser que tem uma demanda constante diária de possibilidade de uma demanda diária de resolver seus problemas de sobrevivência. Então a gente precisa comer, a gente precisa beber, a gente precisa de um habitat, né? A gente precisa de transporte, a gente precisa de cultura, a gente precisa de educação. Então tudo isso vai obrigar que determinadas coisas que a gente quer que a cultura seja aberta, ela não é aberta, ela é fechada porque o ser humano vai tender a resolver aqueles problemas. Então, qual é a limitação? Quais são as fronteiras, né, biológicas da cultura? Aí você entra na questão da economia. A economia traz um pouco essa questão das fronteiras biológicas da cultura. Não adianta você dizer assim, o ser humano pode tudo. Não, pode tudo desde que essa questão biológica seja atendida. Não adianta você querer implantar um sistema, como fez lá na Venezuela o Maduro. Nós vamos aqui fazer o socialismo no século XXI, numa sociedade complexa, que tem toda uma rede de pessoas que fazem produção, você ignorar essa rede e dizer que a comida vai aparecer a partir da sua boa vontade, da sua boa intenção. Então você ignora todas as leis econômicas e você faz, então, uma mudança cultural, e essa mudança cultural vai esbarrar onde? Vai esbarrar na biologia, porque as pessoas precisam comer e a produção não vai acontecer. Então, claramente, o que está acontecendo ali? Quer dizer, as interpretações da biologia são feitas pela economia, e a economia tem as leis econômicas, que no fundo são leis culturais humanas. Então, a economia tenta interpretar as limitações humanas através de leis econômicas. Não adianta você acabar com determinadas questões que são questões biológicas que o ser humano precisa comer e fingir que isso não vai amanhã gerar crise e não vai criar um problema. A economia não nasce, ela não parte, a economia não é uma lei cultural. É isso que eu acho que é a grande sacada, entendeu? A economia não é uma lei cultural, ela é uma lei cultural que tenta interpretar uma biologia. E quando você não quer interpretar essa biologia, você quer passar por cima dessa interpretação biológica, você vai fazer coisas que fogem da lei econômica. Só que a lei econômica ela não é inventada, ela não parte do zero, ela parte de um aprendizado das demandas biológicas desse animal, que é o estudo, né, da abundância e da escassez. Se tiver escassez, o que vai bater? Vai bater nos problemas biológicos das pessoas. Então eu acho que essa discussão que ele faz aqui, ele é um culturista, né? Ele vai dizer não, a divisão entre homens e mulheres é produto da imaginação. Eu concordo com ele que tem muita coisa moral nessa discussão, e ele está tentando criar uma discussão amoral. Mas quando ele tenta criar essa discussão amoral sobre essa questão da cultura, né, ele cai para pro culturismo, que é esquecer que existe um aprendizado da ciência em que nem é inventado, mas é inventado em cima de algumas limitações humanas, que é a limitação que a gente tem enquanto animal, né? Que todo dia a gente precisa comer, etc. E por algum motivo, né, dentro da organização da sociedade, por algum motivo, a mulher, em função de ser reprodutora, ao longo da história, ela tinha que, em determinado momento, dar à luz para manter a espécie viva. Então, naquele momento, na divisão das tarefas, por algum motivo, o homem foi tratar de determinadas coisas que, naquele momento, a mulher não podia tratar. E, de certa forma, isso, ao longo da história, pode ter algum tipo de explicação. Mas não uma explicação moral, uma explicação biológica que não justifica determinadas questões. Mas a gente não pode cair para uma amoralidade e começar a dizer que tudo é artificial, senão a gente
vai cair por uma espécie assim de relativismo do ser humano só alma, né? Do ser humano sem um corpo, que vai deixar, que vai colocar a gente para determinar. O grande risco disso é a gente não seguir determinados aprendizados do estudo, né, de como a nossa biologia se relaciona com a cultura. E essas limitações a gente precisa aprender com elas para a gente evitar que determinadas situações, determinadas análises fujam desse ser biológico, que é uma coisa fundamental para a gente poder entender a nossa espécie na macrohistória e no atual momento que a gente está passando. Bom, é isso.